Ele fez o impensável, traindo a confiança ao negar seus sentimentos verdadeiros, revelando uma verdade que chocou sua comunidade conservadora. O castigo veio na forma de isolamento e dúvida, mas foi nessa dor que encontrou a força para aceitar sua identidade. Um olhar, um toque emocional, e o mundo mudou. A redenção nasce da coragem de ser autêntico. Meu nome é Lucas, tenho 25 anos e venho de Lisboa. Na capital, minha vida girava em torno da academia, um refúgio onde eu canalizava energias que não ousava nomear. Cada sessão de treino era uma batalha interna, contra pesos que pareciam leves comparados ao fardo de desejos reprimidos. Eu ignorava os sinais, focando em rotinas que me mantinham distante de questionamentos profundos. Mas as férias mudaram tudo. Decidi visitar minha avó no Alentejo, em uma vila remota, onde o tempo parecia parado. O ônibus sacolejava pelas estradas sinuosas, e ao chegar, o ar seco e o silêncio da planície me envolveram como um aviso. Não era só descanso. Algo me puxava para além do esperado. Logo no primeiro dia, ouvi falas animadas sobre um torneio de luta tradicional, uma tradição local que reunia a vila inteira. Curioso, segui a multidão até a praça transformada em arena. O chão de terra batida vibrava com os impactos, e os competidores se enfrentavam com determinação crua. Foi ali que vi Antônio pela primeira vez. Aos 45 anos, ele era um vaqueiro moldado pela dureza rural, sua presença dominando o espaço sem esforço. Nossos olhares se cruzaram no meio da torcida, e uma faísca acendeu. Não era admiração simples, mas uma atração que me pegou desprevenido. Meu coração acelerou, misturando empolgação e pânico. Em uma vila conservadora como aquela, onde tradições ditavam normas, sentir isso era um risco imediato. Afastei o pensamento, mas o conflito já se instalava. Eu, o rapaz da cidade, confrontado com desejos que sempre evitei. No dia seguinte, o torneio continuou, e Antônio venceu sua luta com facilidade, arrancando aplausos da plateia. Eu o observava de longe, incapaz de ignorar a conexão que se formava. Após a vitória, ele desapareceu atrás de uma lona improvisada e, impulsivamente, segui-o. Encontrei-o descansando, e ele notou minha presença. "Não és daqui, pois não?" perguntou com voz grave. Respondi que era de Lisboa, visitando família. Ele sorriu levemente, avaliando-me. "A cidade te deu força, mas falta a essência da terra." Suas palavras soaram como um desafio, e ele me convidou para um treino privado no campo ao amanhecer. Aceitei, sem medir as consequências. Aquele convite era o início de algo perigoso, mas irresistível. Acordei cedo, o sol mal nascendo, e caminhei até o campo vazio. Antônio já esperava, pronto para ensinar. Começamos com movimentos básicos de luta, ele corrigindo minha postura com toques firmes que enviavam ondas de tensão pelo meu corpo. Cada queda no chão nos aproximava, nossas respirações se misturando no ar fresco. Não era só técnica. Havia uma empatia mútua crescendo, uma compreensão silenciosa de lutas internas. Mas quanto mais nos conectávamos, mais o conflito interno se agravava. Eu questionava minha identidade, escondida por anos na agitação urbana. Aqui, no isolamento do Alentejo, não havia distrações, só a verdade emergindo, ameaçando explodir. Os treinos se repetiram nos dias seguintes, cada um intensificando a ligação. Antônio compartilhava histórias de sua vida como vaqueiro, desafios que forjaram sua resiliência. Eu contava sobre Lisboa, mas omitia as partes que me atormentavam. Em uma sessão, após uma queda, ficamos próximos demais, e um olhar prolongado revelou o que ambos sentíamos. Meu peito apertou, o medo de exposição crescia. Rumores podiam se espalhar rápido em uma vila pequena, onde olhares curiosos vigiavam tudo. Minha avó já comentava sobre minhas saídas matinais, perguntando com tom preocupado: "Cuidado com quem andas, Lucas."
Aqui, as coisas são diferentes. Suas palavras ecoavam como um alerta, ampliando o conflito. Prosseguir significava arriscar rejeição familiar e social. A tensão escalou quando, durante um treino, Antônio hesitou ao me ajudar a levantar. Nossos olhos se fixaram e, por um instante, a barreira caiu. Ele admitiu, em voz baixa: "Há algo em ti que me faz questionar tudo." Meu coração disparou. Era o reconhecimento mútuo de sentimentos proibidos. Mas logo veio a dúvida. Ele, homem respeitado na comunidade, podia se arriscar? Eu, visitante temporário, estava pronto para enfrentar as consequências? Naquela noite, deitado acordado, o conflito interno me consumia. Ignorar era seguro, mas negar a atração só aumentava a dor. Decidi continuar os treinos, sabendo que cada encontro nos aproximava de um ponto sem volta. A crise se aproximou quando rumores começaram a circular. Um vizinho viu-nos no campo e cochichou na feira. Minha avó me confrontou à mesa do jantar. "O que andas fazendo com esse vaqueiro? As pessoas falam." Neguei, mas o pânico crescia. Antônio, ao saber, ficou distante no treino seguinte, priorizando técnica sobre conversa. "Não podemos chamar atenção", disse ele, revelando seu medo. Aquela hesitação feriu como uma traição inicial, questionando nossa confiança. O conflito externo agora se somava ao interno. Sociedade conservadora versus desejos autênticos. Eu me via isolado, lutando contra o estigma que sempre temi. No auge da tensão, confrontei-o após o treino. "Por que hesitas agora?" perguntei. Ele admitiu o pavor de perder o respeito da vila, mas confessou que os sentimentos eram reais. Aquela conversa emocional nos deixou vulneráveis, forçando uma escolha: recuar ou avançar apesar dos riscos. Não recuei. Declarei que não negaria mais quem sou. Antônio ponderou, e por um momento, a dúvida mútua pairou como uma ameaça. Mas ele estendeu a mão, sinalizando que enfrentaríamos juntos. Aquele gesto marcou o fim do isolamento inicial, mas o caminho à frente prometia mais conflitos. Os dias seguintes testaram nossa resolução. Rumores se intensificaram, e minha família pressionou por explicações. Minha avó, chocada com as insinuações, exigiu que eu voltasse a Lisboa. "Isso não é para gente como nós", disse ela, ecoando o julgamento social. Antônio enfrentava olhares hostis no trabalho, vaqueiros questionando sua autoridade. O conflito escalava, nos forçando a nos encontrar em segredo, ampliando a paranoia. Cada encontro era carregado de urgência, como se o tempo conspirasse contra nós. Eu questionava se valia a pena, mas a conexão emocional nos mantinha unidos. Em uma tarde isolada, a pressão explodiu. Um familiar distante me confrontou na rua. "Estás destruindo tua reputação." As palavras doeram, revelando o custo da autenticidade. Corri ao campo, onde Antônio esperava. Contamos um ao outro as pressões, e ele hesitou novamente. Talvez seja melhor parar. Aquela dúvida renovada feriu profundamente, como uma traição velada. Argumentamos, vozes elevadas no silêncio rural. "Não posso negar isso mais", respondi, recusando o recuo. A discussão nos levou ao limite, mas no fim, ele cedeu, admitindo que o medo não venceria. Aquele momento solidificou nossa aliança, mas o conflito com a sociedade só começava. A tensão não parava. Minha avó marcou minha volta, insistindo que eu deixasse essas bobagens. Antônio recebia ameaças sutis de exclusão comunitária. Nós nos reunimos para planejar, sabendo que o próximo passo definiria tudo. A napruga crescia, com o risco de perda total. Mas nessa adversidade, encontrávamos força mútua, preparando-nos para a batalha pela aceitação. O que viria a seguir testaria limites que nunca imaginei. Ele hesitou ao admitir os sentimentos, traindo a confiança inicial ao questionar se valia o risco, revelando uma verdade que abalou nossa conexão frágil. O castigo veio como dúvida silenciosa, mas nessa incerteza
nasceu a força para aprofundar o laço. Um olhar carregado de empatia mudou o rumo. A autenticidade surge quando o medo é confrontado de frente. Os treinos matinais viraram rotina essencial. Cada sessão fortalecendo não só técnicas de luta, mas uma ligação emocional que crescia sem pausas. Antônio corrigia meus movimentos com precisão, e em cada ajuste surgia uma conversa que revelava camadas ocultas. Ele contava sobre anos como vaqueiro, desafios que testavam limites diários, e eu compartilhava frustrações de Lisboa, onde a vida urbana sufocava verdades pessoais. A tensão subia quando toques acidentais prolongavam o contato, criando momentos de silêncio carregado. Eu sentia o conflito interno escalar. Quanto mais nos aproximávamos, mais o segredo pesava, ameaçando explodir em uma vila onde olhos curiosos vigiavam tudo. Em um treino intenso, após uma queda, ficamos imóveis, e ele perguntou diretamente: "O que te trouxe aqui de verdade?" Respondi com honestidade parcial, admitindo que buscava algo além de férias. Ele assentiu, revelando sua própria luta com expectativas sociais. Aquela troca marcou um avanço, mas ampliou o risco. Rumores isolados começavam a circular, vizinhos questionando minhas saídas frequentes. Minha avó notou a mudança, comentando casualmente: "Estás diferente, Lucas. Cuidado para não te perderes." Suas palavras adicionaram pressão, forçando-me a equilibrar o desejo de conexão com o medo de exposição. A ligação se aprofundou quando, em uma sessão ao entardecer, compartilhamos planos futuros. Antônio falou de sonhos reprimidos pela rotina rural, e eu confessei inseguranças sobre identidade. O momento foi interrompido por um vizinho passando ao longe, nos obrigando a disfarçar. A tensão cresceu. Cada encontro agora carregava urgência, como se o tempo conspirasse contra nós. Decidimos nos encontrar em horários variados, mas isso só aumentava a paranoia. Eu questionava se prosseguir valia o isolamento crescente, mas a empatia mútua nos mantinha unidos. No auge dessa fase, um treino terminou em confissão mútua. "Sinto algo real", disse ele, rompendo barreiras. Respondi o mesmo, selando o laço emocional. Mas logo veio o conflito. Ele mencionou pressões comunitárias, vaqueiros cobrando lealdade tradicional. Minha família ligava de Lisboa, insistindo em retorno precoce. O aprofundamento nos fortalecia, mas atraía adversidades externas, preparando o terreno para crises maiores. A tensão não parava, com cada dia testando nossa resiliência. Rumores se intensificaram, e um amigo de infância me alertou: "As pessoas falam de vocês dois." Neguei, mas o pânico se instalou. Antônio ficou mais cauteloso, reduzindo toques durante treinos. "Não podemos arriscar tudo", avisou. Aquela restrição feriu, criando dúvida interna. Era hesitação ou traição velada? Argumentamos pela primeira vez, vozes baixas no campo vazio. "Quero isso, mas o custo é alto", rebateu ele. A discussão revelou vulnerabilidades, mas não resolveu o impasse, só ampliou o conflito emocional. Prosseguimos apesar disso, usando os treinos como pretexto para diálogos profundos. Em uma sessão, planeamos formas de lidar com olhares alheios, mas um chamado urgente da vila interrompeu. Antônio precisou partir para resolver questões de trabalho, deixando-me sozinho com pensamentos turbulentos. Naquela noite, o isolamento pesou, questionando se a conexão valia o sacrifício. O aprofundamento nos unia, mas o atrito com a realidade externa crescia, sinalizando que o pior ainda viria. A tensão culminou quando, ao retornar, ele trouxe notícias ruins. Um vaqueiro o confrontou diretamente sobre nós. "Eles suspeitam", disse, olhos preocupados. Decidimos pausar treinos públicos, optando por encontros secretos. Isso intensificou a ligação, mas adicionou camadas de estresse. Cada saída era um risco calculado. Minha avó intensificou questionamentos, exigindo explicações. "O que se passa, rapaz?" O conflito familiar se somava ao social.
forçando-nos a navegar águas perigosas. O aprofundamento era irresistível, mas o preço subia a cada dia. Ele negou tudo publicamente, traindo a confiança construída ao priorizar o medo, revelando uma verdade que chocou minha família e a vila. O castigo veio como isolamento total, mas nessa solidão forçada, nasceu a determinação para confrontar o caos. Um momento de dúvida mútua mudou tudo. A crise testa limites, mas revela forças ocultas. Rumores explodiram de vez, transformando sussurros em acusações abertas. Um vizinho confrontou Antônio no mercado. "O que andas com o rapaz da cidade?" Ele negou qualquer ligação além de treinos, palavras que ecoaram até minha avó. Ela me chamou para uma conversa dura. "Isso é vergonha para a família. Volta para Lisboa agora." O julgamento familiar feriu profundamente, isolando-me em casa enquanto processava a traição. Antônio evitou contato, cancelando treinos, ampliando o vazio emocional. O conflito interno escalava. Questionava se nossa conexão era ilusão, enquanto o estigma social pressionava sem trégua. Tentei confrontá-lo em segredo, mas ele se esquivou, mandando mensagem: "Preciso de tempo." Aquela recusa intensificou a crise, deixando-me sozinho contra olhares hostis na vila. Amigos distantes ligavam, cobrando explicações. "Estás louco?" disse um. O pânico crescia, com noites insones planejando saídas. Minha identidade oculta agora exposta, o medo de rejeição total consumia. Decidi pressionar. Enviei recado exigindo encontro. Ele aceitou relutante, no campo ao anoitecer. A reunião foi tensa. "Por que negaste?" perguntei. Ele admitiu o terror de perder tudo o trabalho, respeito comunitário. "Aqui, isso destrói vidas", justificou. Argumentamos acaloradamente, vozes ecoando no escuro. "E eu? Ficas me abandonando?" rebati. A discussão revelou camadas de dor. Sua hesitação não era traição intencional, mas pavor enraizado em normas rígidas. Mas não resolveu. Só ampliou o abismo, com ele partindo sem promessa. A crise piorou quando minha avó descobriu mais detalhes via fofocas. Ela trancou discussões, insistindo em partida imediata. Não tolero isso sob meu teto. O conflito familiar virou ultimato, forçando-me a escolher entre ficar e lutar ou fugir. Antônio enfrentava boicote no trabalho, vaqueiros ignorando-o em tarefas coletivas. O isolamento mútuo crescia, com mensagens esporádicas cheias de angústia. "Não sei como consertar", escreveu ele. A tensão social se somava à emocional, criando um cerco inescapável. No pico da tormenta, um incidente acelerou tudo. Um vaqueiro agressivo o confrontou fisicamente, exigindo explicações. Antônio defendeu-se verbalmente, mas o episódio vazou, piorando rumores. Corri ao saber, encontrando-o abalado. "Isto acaba conosco", disse. Choramos a frustração, mas o momento uniu forças temporariamente. Decidimos enfrentar juntos, mas o plano falhou quando minha família interveio, marcando viagem forçada. O conflito atingia o máximo, com decisões pendentes ameaçando romper tudo. Pressão familiar escalou com ligações de parentes distantes, condenando minhas escolhas. "Pensa na reputação", insistiam. Antônio, por sua vez, recebia ameaças de exclusão social. A crise nos forçava a limites, questionando lealdades. Em um último encontro secreto, debatemos opções: fugir juntos ou separar. "Não aguento mais esconder", declarei. Ele hesitou novamente, ampliando a dor. A discussão terminou inconclusiva, deixando-nos no limbo. O caos reinava, preparando o terreno para uma resolução drástica. Ele cedeu ao medo uma última vez, traindo a promessa de união ao sugerir separação, revelando uma verdade que abalou minha determinação. O castigo veio como ruptura iminente, mas nessa beira do abismo nasceu a coragem para o confronto final. Um diálogo emocional mudou o destino. A culminação exige escolhas que definem vidas.
Enfrentei Antônio no campo vazio, sob céu nublado que espelhava a tensão. Não aceito fim assim, declarei. Ele argumentou pelo recuo. O risco é grande demais para nós dois. A discussão inflamou, vozes elevadas cortando o ar. Revelei minha identidade abertamente. Não nego mais quem sou, com ou sem ti. Aquela declaração o pegou de surpresa, forçando-o a confrontar seus medos. E se perdermos tudo? Rebateu. Persisti, listando custos de negação, isolamento, dor interna. O conflito emocional escalava, com argumentos circulando em ciclos de raiva e vulnerabilidade. A tensão atingiu o pico quando mencionei planos de partir sozinho, enfrentando o mundo. Ficas aqui escondido? Desafiei. Ele silenciou, então admitiu. Tenho medo, mas te quero ao lado. Aquela virada marcou o início da resolução, mas não sem luta. Discutimos estratégias, dialogar com família, confrontar rumores diretamente. Um vaqueiro interrompeu, exigindo explicações. Antônio defendeu-nos pela primeira vez publicamente. Isso não te diz respeito. O ato ousado ampliou o risco, mas solidificou nossa aliança. De volta à casa, confrontei minha avó. Preciso que entendas, supliquei, explicando sentimentos autênticos. Ela resistiu inicialmente, ecoando normas tradicionais, mas ouviu. O diálogo familiar virou batalha emocional, com lágrimas e acusações. Estás me traindo, disse ela. Rebati com histórias de sofrimento reprimido, forçando empatia. Parentes ligaram, intensificando o caos, mas persisti. Antônio juntou-se via chamada, reforçando. Enfrentamos juntos. A união surpreendeu, mas gerou mais conflito. A avó hesitou, ponderando aceitação. A culminação acelerou com uma reunião comunitária improvisada. Vaqueiros questionaram Antônio abertamente. Ele declarou: minha vida é minha. Eu apoiei, revelando minha jornada de autodescoberta. A tensão explodiu em debates acalorados, com aliados surgindo inesperadamente. Um vizinho defendeu tolerância. Outros resistiram, ameaçando exclusão. No clímax, decidi. Parto se preciso, mas não nego a verdade. Antônio escolheu ficar ao lado, rompendo com hesitações passadas. A escolha coletiva nos uniu contra adversidades, marcando o fim da crise isolada. O confronto final com a avó selou o rumo. Após horas de conversa, ela cedeu parcialmente. Não entendo, mas te amo. Aquela concessão aliviou, mas não resolveu tudo. Pressões sociais persistiam. Antônio e eu planejamos próximos passos. Eu estenderia a estadia, ele buscaria apoio local. A tensão diminuía, mas o custo era visível. Laços rompidos, reputações abaladas. No entanto, a coragem prevalecia, preparando o terreno para a aceitação gradual. Ele pediu perdão pela hesitação final, revelando uma verdade que restaurou a confiança abalada. O castigo transformou-se em lição, e nessa reflexão nasceu a aceitação plena. Um ato de coragem mudou o curso. A redenção vem quando a identidade vence o medo, trazendo liberdade duradoura. Dias após o confronto, dialogamos com calma. Antônio admitiu erros. Meu medo nos feriu, mas aprendi. Perdoei, reconhecendo lutas mútuas. A conexão se reergueu, agora ancorada em honestidade. Minha avó, após reflexões, iniciou a aceitação. Convidou Antônio para jantar, gesto simbólico de inclusão. Parentes resistentes cederam gradualmente, influenciados por nossas histórias de resiliência. A vila, apesar de rumores persistentes, viu mudanças. Aliados defenderam-nos em conversas casuais, promovendo empatia. Enfrentamos resquícios de conflito. Vaqueiros isolados mantinham distância, mas Antônio manteve autoridade no trabalho. Eu estendi a visita, ajudando em tarefas rurais enquanto processava a jornada. A autodescoberta trouxe paz interna. Não mais reprimia desejos, abraçando identidade com orgulho. Antônio, liberto de medos, planeou futuro conjunto,
talvez uma vida mista entre cidade e campo. A tensão social diminuiu, com diálogos abertos ganhando terreno. A justiça se manifestou na compreensão coletiva. Rumores viraram lições sobre tolerância. Ganhamos apoio inesperado de jovens da vila, inspirados por nossa coragem. Minha família de Lisboa ligou, oferecendo suporte gradual. Orgulho de ti, disse um. O moral emergia claro. Negar a verdade pune mais que revelá-la. Aceitação traz liberdade. Hoje, nossa história inspira. Um encontro reescreve vidas, provando que empatia vence preconceitos. E você, acredita que honestidade transforma tudo? Deixe like, inscreva-se, ative sininho e compartilhe. Comente. Já viveu revelação que mudou sua essência?